Sejam bem-vindos para mais esse vídeo. E nesse vídeo a gente vai trabalhar o seguinte tema essa semana: trotes. O que pode e não pode ser feito, ou praticado, ou permitido aí perante a lei. Então, a gente pensar um pouco, o trote nada mais é que um processo de acolhimento desses calouros que vão frequentar, né, a partir de agora as universidades. E sempre há aquele hábito dos veteranos acolhê-los. Nesse processo a gente vai pensar um pouco o que é acolhimento, o que é violência e o que descamba para o processo já de um crime praticado. Então, para pensar e refletir essa temática, eu trouxe um amigo meu e também advogado, o Dr. Kleberton, que vai poder explanar um pouco sobre essas questões, o que pode e o que não pode. Então, vejamos um pouco aí a fala do advogado. Bom dia, eu me chamo Kleberton de Oliva Souza, sou advogado há mais de 10 anos, atualmente sou procurador do município de Cristinápolis e sou amigo do professor de vocês, né, o João Paulo. E o João Paulo nos convidou para nós falarmos sobre os trotes nas universidades, né, e importante lembrar que esses trotes eles surgiram na Europa na Idade Média e foram trazidos pelos alunos que estudavam na Europa e moravam no Brasil, eram brasileiros. E o primeiro trote violento, na verdade, ele aconteceu aonde? Ele aconteceu em Olinda, em Recife, em 1831. Foi o primeiro trote violento, aqueles trotes que terminam ocasionando em homicídio, né, em morte, nesse caso, tá certo? Então, ou seja, existem vários tipos de trotes. Os trotes eles podem ser em relação à zoação, mangação, o famoso bullying, ou, nesse caso aí, terminar em lesões físicas ou até mesmo terminar em homicídio, tá certo? Então, os trotes, na verdade, é um ritual de passagem, né, do aluno veterano em relação ao aluno novato, né, o calouro. Só que esses trotes terminam ocasionando em situações mais graves, né? Ou seja, é quando essas brincadeiras elas passam a ocasionar em situações que geram ou uma lesão física grave ou até mesmo um homicídio, em relação às mulheres ou até mesmo em relação aos homens, em relação a estupro, tá certo? Então, ou seja, vamos supor que um desses calouros é obrigado a ingerir bebida alcoólica ao ponto de passar mal. Então ele pode ter um infarto por ingerir tanta bebida alcoólica, ele pode ter um desmaio, cair, bater a cabeça e vir a morrer. E esses indivíduos que realizaram esses trotes, eles vão responder por homicídio, tá certo? O promotor de justiça, ele vai denunciar esses indivíduos como se fossem, na verdade, um crime doloso. O crime doloso é aquele que eu tenho a intenção de ocasionar aquela lesão. Então, esse indivíduo ele teria a intenção de quê? De praticar o homicídio. Já o advogado vai dizer, não, doutor, calma aí. O que aconteceu foi um homicídio culposo. É aquele que não tem a intenção de matar. A intenção era apenas de brincar, ou seja, de fazer a pessoa ingerir bebida alcoólica até passar mal. Só que esse fato de ingerir bebida alcoólica terminou ocasionando em uma morte. E esses crimes que têm repercussões gerais terminam ocasionando aí que a pessoa vai responder por homicídio doloso. Então tem que ter esse cuidado. Ou seja, muitas das vezes, vamos supor, as mulheres, né? Em relação às mulheres, elas participam desses trotes e com a brincadeira de beber, ingerir bebida alcoólica, a mangação, a zoação, em relação aos veteranos, em relação aos calouros, termina ali ocorrendo um estupro. Pode ser um estupro individual, como pode ser, na verdade, aí um estupro coletivo, tá certo? Ou seja, aquela brincadeira, aquele trote, com certeza não foi um trote. Ali ocorreu um crime, ou seja, ocorreu um crime de estupro, né? Então, aqueles indivíduos vão responder por essa conduta de estupro. O trote em si, ele não é criminoso, ou seja, o trote não está previsto ainda no Código Penal. Não existe um crime para o trote, existe, na verdade, o crime em decorrência da conduta do trote. Então, eu realizo o trote e, em relação àquele trote, vai ocasionar aí em uma possibilidade de uma conduta criminal. Ou seja, pintar o indivíduo ao ponto de ocasionar em queimaduras, isso gera na verdade uma conduta criminosa, ou seja, na lesão física. Aí ela pode ser grave, leve ou levíssima, mas gera uma conduta criminal. O fato da mulher falar que não quer namorar com aquele indivíduo e mesmo assim a pessoa insiste, vai acontecer aí um crime de estupro, tá certo? A brincadeira que ocasiona em morte ou tipo, uma brincadeira de ingerir bebida alcoólica, o indivíduo cai em piscina, certo? Isso é comum, acontece. E aí, tipo, a pessoa morre afogada. Aqueles indivíduos vão responder. Aquela brincadeira que era um trote
terminou sendo aí em um crime de homicídio, tá certo? Então, na questão do trote, não é o trote em si, mas o que ele vem a ocasionar, se vir ocasionar em uma lesão mais grave aí. Então tem que ter cuidado. O veterano, ele tem que ter a consciência que aquele indivíduo, quando está participando, ele fala que não quer mais, ele não quer mais. Esse não famoso das redes sociais, ele tem fundo de verdade, ou seja, eu não sou obrigado a realizar uma conduta qual eu não queira. Quando eu falo não quero mais, não quero, ali passa a deixar de ser brincadeira, né? Então tem que ter esse cuidado. Existe um projeto de lei para tornar a brincadeira trote em crime, aí é diferente, porque aí você vai ter o crime de trote previsto lá no Código Penal, tá certo? Mas enquanto não existe. O que existe na verdade é o trote, aquela brincadeira, ocasionou em uma lesão grave e que termina aí acontecendo de você responder criminalmente por essa conduta. Então, isso é interessante. Então, se eu vou participar do trote, eu tenho que deixar. Olha, quando eu falar que para, é para. Não, é não. Não quero mais, não quero mais. E o veterano tem que ter essa consciência até para ele não ser prejudicado, tá certo? Então, temos que ter cuidado. Seria interessante o trote solidário, fazer doação de sangue, arrecadar alimentos para doar para comunidades. Entretanto, a gente sabe que essa brincadeira não vai acontecer. O que é interessante, na verdade, do trote é a gozação, é a mangação, é a brincadeira. O problema sempre é o excesso. Nós temos que ter cuidado com o excesso. E o excesso nos trotes podem ocasionar, sim, aí em situações que vai ocasionar em crime, e aí entra o direito penal nessa situação, tá certo? Então eu espero que tenha ajudado vocês, foi um prazer, na verdade, falar um pouco sobre isso, e obrigado pelo convite, meu amigo João Paulo, e estou às ordens nesse caso, e abraço para todos, e lembrando sempre, o excesso sempre faz mal, e tem que ter cuidado com certas brincadeiras. O trote é legal, mas sempre com consciência. Abraços a